Lembro-me daquela noite com uma clareza aterradora. Apesar dos anos que se passaram, ainda não consigo me livrar daquela sensação de medo que me percorre a cada dia e a cada noite. Meu nome é Carla, e o que vou contar mudou nossas vidas para sempre, especialmente a da minha filha Valéria. Tudo começou em uma noite muito quente de verão. As crianças já estavam de férias após um longo período de pandemia. Valéria sempre foi uma menina especial. Todavia o destino, sempre caprichoso, decidiu nos testar há algum tempo. Antes que tudo isso acontecesse, durante a pandemia de Covid, Valéria adoeceu gravemente. Apesar de todas as precauções, ela contraiu o vírus e seu estado se deteriorou rapidamente. Sua respiração tornou-se difícil, e logo os médicos decidiram interná-la no hospital. É difícil descrever o pavor que senti ao ver minha filha deitada em uma cama, lutando para respirar, conectada a tubos e monitores. As visitas estavam restritas, mas permitiram que eu ficasse com ela devido à gravidade da situação. Passávamos os dias e as noites naquela sala fria, rodeadas pelo zumbido constante das máquinas que a mantinham viva. Valéria lutava por cada suspiro, e eu passava horas rezando e suplicando por um milagre. Foi durante uma dessas noites de angústia que comecei a notar coisas estranhas. No início, eram pequenos detalhes que eu não conseguia compreender. Pensei que o cansaço estivesse pregando peças em minha mente. Uma noite, no entanto, senti uma presença mal definida. Não era uma sensação de perigo, mas de companhia. Era uma figura etérea, quase translúcida, que apareceu perto da cama de Valéria. No início fiquei assustada, mas depois uma estranha calma me invadiu. A figura tinha forma humana, mas era difícil de descrever, como se fosse feita de luz suave e ondulante. Essa presença ficou perto dela, como se a estivesse vigiando, e notei que sua respiração estava se estabilizando aos poucos. Senti um calor reconfortante, uma paz que não sentia há semanas. A figura nunca falou, mas sua mera existência parecia transmitir esperança. Passei várias noites observando aquela figura e, embora não pudesse interagir com ela, sabia que estava ali para nos ajudar. Os médicos ficaram surpresos com a melhora de Valéria. Cada dia, ela mostrava sinais de recuperação e, depois do que pareceram séculos, finalmente acordou. Ela obviamente estava fraca, mas consciente. Enquanto se recuperava, contei-lhe sobre a figura que havia visto, mas ela não se lembrava de nada. No entanto, sentia que havia uma conexão, como se aquela presença tivesse respondido às minhas preces desesperadas. Depois desse calvário, ela recebeu alta e pudemos voltar para casa. A experiência no hospital foi uma mistura de terror e esperança, e embora eu não possa explicar o que vi, estou convencida de que algo sobrenatural nos ajudou. Foi a primeira vez que tive contato direto com o inexplicável, e acredite, isso mudou minha perspectiva para sempre. A partir daquele momento, Valéria começou a mostrar uma sensibilidade extraordinária a coisas que nós, adultos, não podíamos ver nem entender. Ela falava sobre amigos invisíveis e sobre senhoras tristes que via nos cantos dos quartos. Sempre tentei não me preocupar muito, pensando que era apenas a imaginação fértil de uma criança. Mas tudo mudou durante uma festa familiar, na casa de uma amiga. A celebração era alegre, cheia de risos e música. Valéria estava brincando com outras crianças, aparentemente aproveitando a festa. Em um dado momento, a perdi de vista e comecei a procurá-la. A encontrei no corredor, paralisada, olhando fixamente para as portas fechadas de um quarto que soube depois pertencer à avó falecida dos nossos amigos. "Mamãe, você ouve isso?" perguntou ela com os olhos arregalados. Não ouvi nada naquele momento, mas meu coração se apertou ao ver a expressão em seu rosto. Sem aviso, minha filha abriu a porta e entrou.
A segui imediatamente, sentindo um frio inexplicável no ar. Dentro, o quarto estava escuro e silencioso, mas ela dirigiu-se diretamente à cama, como se fosse atraída por algo que eu não podia ver. De repente, ela começou a gritar, um som cheio de pânico e dor. Corri até ela e a vi contorcendo-se no chão, com braços e pernas marcados por arranhões que apareciam como por magia. Tentei levantá-la, mas algo a prendia no chão. Gritando por ajuda, consegui tirá-la do quarto. Levamo-la às pressas ao hospital, onde os médicos não puderam explicar os ferimentos. Sussurravam que poderiam ter sido eu, mas eu sabia que algo sobrenatural havia atacado minha filha. Desesperada, busquei ajuda em uma mulher esotérica que me recomendaram. Dona Célia vive em um canto afastado, onde a prefeitura planejava construir um conjunto habitacional. Sua casa estava cheia de santos, e quando viu minha filha, seus olhos se encheram de compaixão e preocupação. Ela nos explicou que Valéria tinha um dom, mas que isso a tornava vulnerável a espíritos agressivos, e que era preciso fechar seus olhos espirituais rapidamente, pois corria o risco de ficar transtornada por tudo isso. Aceitei que realizassem o processo e começamos numa tarde. Consegui tudo o que ela pediu, e o ritual que realizou foi longo e exaustivo. Lembro-me do cheiro de incenso, das palavras de rezas e das orações que murmurava. Minha filha Valéria estava em transe, com o corpo rígido e pingando suor. Finalmente, depois de muito tempo, Dona Célia conseguiu selar o dom de minha filha, assegurando-nos de que ela não poderia mais ver os espíritos. Valéria se recuperou, e embora suas feridas tenham cicatrizado, algo dentro dela mudou para sempre. Desde então, Valéria tem levado uma vida mais ou menos normal. Aqui onde moramos é muito quieto, e nas noites de silêncio absoluto, ela me confessa que ainda ouve murmúrios, vozes distantes que não consegue entender, mas sente que estão a chamando. Vivo com a constante angústia de saber que o sobrenatural não está tão longe quanto gostaríamos de pensar, e embora Valéria já não possa vê-los, ambas sabemos que eles sempre estão por aqui. Boa tarde, Diário dos Pesadelos. Meu nome é Armando Salles e minha história remonta ao ano de 2019, em Nueva Segóvia, na Nicarágua. Eu estava no território indígena do município de Mozonte, cursando o 3º ano da universidade. Estudava engenharia em recursos naturais e, como parte das exigências da minha formação, era obrigatório realizar pelo menos 2 estágios ou práticas para concluir os estudos. Sem contatos que pudessem me ajudar a encontrar um lugar para fazer esses estágios, a universidade me designou aleatoriamente a uma instituição ou projeto relacionado à minha área. Foi assim que fui selecionado para participar de um projeto de acompanhamento técnico rural, cujo objetivo era oferecer suporte aos trabalhadores do campo. Éramos pouco mais de 100 estudantes distribuídos em diferentes zonas do país. Curiosamente, eu e mais 11 colegas fomos designados para o território indígena de Mozonte, localizado ao norte do país, mas bem próximo de minha terra natal. Em teoria, isso deveria me trazer certa tranquilidade, já que estaria perto da minha família, ou ao menos foi o que pensei. Explicaram-nos que trabalharíamos em várias comunidades do município, esclarecendo que estaríamos em território indígena. Embora esperasse encontrar algo diferente, o que vi ao chegar foi um ambiente rural, com pessoas dedicadas à agricultura e à pecuária. Para cobrir toda a área designada, fomos divididos em 3 equipes de 4 pessoas. No meu grupo estavam Carlos, Lilian, Cristel e eu. Nosso time foi o último a ser distribuído, e ao chegar ao local por volta das 4 da tarde, pudemos observar o ambiente que nos esperava, famílias vivendo de cultivos básicos e pecuária, sem acesso à água potável ou eletricidade.
Para aqueles de nós que não estavam acostumados a essas condições, a experiência era, sem dúvida, um desafio. Tivemos sorte de ser alocados em instalações desocupadas, antigamente usadas como casas maternas para mulheres grávidas. Isso significava que, pelo menos, teríamos camas onde dormir, ao contrário dos outros 2 grupos que não tinham essa comodidade. Ao chegar, notei que estávamos próximos a um penhasco. Sendo o único do grupo originário da região, conhecia bem as histórias sobre aquele lugar. Contavam que pessoas haviam desaparecido ali e que outras haviam sofrido possessões ao subir. Até mesmo havia rumores sobre um grande touro negro e pactos diabólicos realizados em um lugar conhecido como a Cadeira do Diabo. Aquele penhasco se chamava Alhuazara. Contei essas histórias aos meus colegas, mas não demos muita importância, já que nossa prioridade era o trabalho. No entanto, foi ali que os eventos estranhos começaram. E vejam bem, à noite o silêncio era absoluto, até que de repente ouvíamos o som de asas batendo fora da pequena instalação ou passos, como se alguém com botas andasse em uma sala próxima. Esses passos, no entanto, nunca eram encontrados, pareciam vir de ninguém. Essas pequenas experiências iniciais, embora talvez irrelevantes, nos fizeram pensar que as histórias locais poderiam ter algo de verdade. Com o tempo, percebemos que viveríamos coisas muito mais assustadoras. Os moradores locais nos contaram vários eventos paranormais aos quais já estavam acostumados. Por exemplo, relataram a história de um homem que, certa noite, saiu para caçar. Ao subir em uma árvore, foi cercado por muitos cervos. Um deles, sobrenaturalmente grande e com enormes chifres, o encarou. Quando tentou disparar sua arma, ela não funcionou, e o cervo, ainda olhando para ele, sorriu, uma grande e quase humana expressão de sorriso, antes de se afastar. Outra história envolvia um menino que, na época em que nos relataram, já era adolescente. Segundo disseram, certa noite, enquanto levava o gado ao curral, viu uma pequena silhueta semelhante à de uma criança, com roupas velhas. Quando tentou espantá-lo, seja lá o que fosse, ficou completamente imóvel. Desde então, o garoto havia perdido a fala. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo, e de fato ele tinha um comportamento muito estranho. Disseram-nos que antes daquele incidente, ele era um menino completamente normal. Os dias passaram e nos mudaram para outro local, deixando para trás aqueles passos, os ruídos de asas e os sons no telhado, apenas para nos depararmos com algo ainda mais inquietante. Dessa vez fomos alojados em uma casa familiar muito humilde, habitada por apenas 3 pessoas. Ao chegar, o ambiente mudou drasticamente. Em toda aquela área, era perceptível uma sensação de escuridão, uma vibração pesada e inexplicável que todos nós notamos. Desde a primeira noite naquele lugar, começamos a nos sentir perseguidos, como presas. Era como se nosso instinto dissesse que havia uma ameaça muito próxima. Lilian e eu tínhamos certa sensibilidade para essas coisas, e durante as noites podíamos sentir uma presença caminhando muito perto, mas onde não conseguíamos ouvi-la claramente, como se estivesse ao redor da nossa área de descanso. Parecia que algo nos observava, rondando-nos, e isso se repetiu noite após noite. Por conta das condições do lugar, precisávamos acordar muito cedo, por volta das 4 da madrugada, para ir ao rio nos banhar, já que não tínhamos água potável. Aproveitávamos a escuridão para fazer isso rapidamente, mas sempre sentíamos passos na água e sons estranhos. Sentíamos urgência em voltar, com a constante sensação de estar sendo observados por algo oculto, algo que permanecia nas sombras. Um dia, enquanto caminhávamos para outra comunidade, algo estranho aconteceu. Paramos para descansar à beira do rio, meio desorientados, e decidimos pedir ajuda. Naquele momento, ouvimos ao longe um grupo de pessoas conversando.
As vozes pareciam ser trazidas pelo vento, e decidimos esperar para nos orientar. Contudo, ninguém chegou. As vozes continuavam, mas nunca vimos ninguém. Por fim, ignoramos e decidimos seguir nosso caminho, tentando nos orientar sozinhos. No instante em que tomamos essa decisão, as vozes mudaram. Começaram a rir de nós, era muito claro. Naquela noite, enquanto comentávamos o ocorrido, todos sentimos novamente que algo nos espreitava na escuridão. Desta vez foi todos nós. Em um momento, Carlos decidiu ir ao banheiro, que ficava a cerca de 30 metros da casa. Quando entrou, ouviu alguém batendo na porta. No entanto, ao sair imediatamente, não viu ninguém. Apenas as luzes de nossas lanternas ao longe e a densa escuridão ao redor. No dia seguinte, enquanto caminhávamos para outro destino, algo ainda mais perturbador aconteceu. Sem que ninguém percebesse no início, o telefone de Carlos ligou e começou a tirar fotos sozinho, mais de 200, para ser exato. Todas estavam direcionadas à mesma pessoa, Cristel. Quando ele nos mostrou as fotos, descobrimos que eram extremamente estranhas. Algumas mostravam o rosto dela deformado e outras tipo manchas no escuro. Foi realmente assustador, especialmente porque aquele telefone só podia ser desbloqueado com impressão digital, o que tornava quase impossível que ele se ativasse, tirasse fotos por acidente e muito menos de uma única pessoa. Desde então, Cristel não conseguia mais dormir sozinha, mas não apenas por medo. Ela sentia que algo puxava suas cobertas e que algo a observava enquanto dormia. Por minha parte, eu sentia uma energia sombria, como se algo perigoso habitasse aquele lugar, e Lilian também sentia o mesmo. Desde então, Lilian passou a dormir com Cristel para que ela não se sentisse tão amedrontada. Em um dos nossos dias de descanso, decidimos tomar banho no rio. Um morador local nos levou a um lugar muito bonito, cercado por árvores, e antes de chegarmos, ele nos advertiu. Se sabem fazer o sinal da cruz, façam-no, porque aqui acontecem coisas estranhas. É muito bonito, sim, mas muitas pessoas se afogaram de maneiras muito misteriosas. Decidimos não dar importância, pensando que eram apenas tradições locais, contos e lendas. E sim, eu sei, era absurdo pensarmos assim, dado tudo o que já havíamos experimentado, mas é aquela necessidade humana de negar para não se sentir ameaçado. Afinal, depois de tudo o que vivemos, pensamos: o que mais poderia nos surpreender? Aquele dia transcorreu com total normalidade. Ao voltar para a casinha, revisamos as fotos e os vídeos que havíamos gravado. Foi então que notamos algo. Em um dos vídeos, enquanto a câmera estava posicionada em uma árvore para nos gravar nadando, era possível ouvir claramente uma risada. Era uma risada de mulher, como se alguém estivesse nos observando. Apesar do som, ninguém aparecia no vídeo, apenas nós. À noite costumávamos conversar sobre o que estava acontecendo e sempre ficava aquela sensação incômoda, aquela impressão de que havia algo ou alguém por perto, sempre nos vigiando. O último acontecimento que vivi foi estranho, não sei se foi um sonho ou algo real. Enquanto dormia no chão, dentro do meu saco de dormir, lembro-me de abrir os olhos e sentir uma energia muito pesada. A escuridão parecia envolver tudo, mas mesmo assim, ao virar a cabeça, eu o vi. Diante de mim, de cócoras, havia alguém, uma figura extremamente magra, com os ossos das costas sobressaltados pela pele e costelas muito visíveis. Seus olhos eram grandes e escuros, ele não tinha cabelo, e seu rosto exibia um sorriso que me perturbava profundamente. Ele me encarava fixamente. Naquele momento não conseguia me mexer. Meu coração batia descompassado e meu corpo estava completamente imóvel, incapaz até mesmo de pronunciar uma única palavra.
o mais aterrorizante era aquela expressão no rosto dele, aquele sorriso que pareceu gravar-se na minha mente. Finalmente consegui reagir, e aquela figura desapareceu imediatamente. Contudo, ao despertar, ouvi claramente algo se movendo no mato ao redor, como se alguém nos estivesse rondando. Na noite seguinte a essa aparição foi diferente. Todos decidimos dormir juntos em um único quarto. Foi ali que aconteceu novamente. Desta vez era outra figura, uma silhueta alta e magra que parou na porta do quarto. Todos acordamos ao mesmo tempo, e embora não falássemos, sabíamos que todos a tinham visto naquele momento. Havia algo que nos observava fixamente, sem se mover, mas também sem entrar, como se algo a estivesse impedindo. No fundo do quarto, bem diante da porta, tínhamos uma imagem de São Miguel Arcanjo e sentimos que talvez fosse isso que nos protegeu naquela noite. Finalmente voltamos para a cidade para preparar nossos relatórios, mas essa experiência me deixou uma lição. Em qualquer lugar, por mais remoto e cotidiano que pareça, há coisas ocultas. Talvez os moradores locais já estejam acostumados, considerem isso parte do dia a dia, mas para nós, aquelas vivências foram inesquecíveis. Essa foi minha experiência junto aos meus colegas, mas os outros dois grupos também vivenciaram coisas semelhantes. Um deles ouvia uma senhora idosa gritando todas as noites que estava prestes a tirar a própria vida. O outro viu um homem estranho ao pé da colina. Também falaram de luzes misteriosas no céu. Essa é minha história. Talvez não seja a mais aterrorizante, mas acreditem, é completamente real. Me fez acreditar que não importa onde você esteja, de qual país seja, a única certeza é que sempre há algo te observando, algo próximo de você, esperando se revelar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu cheguei em casa do trabalho há cerca de 1 hora e estava aconchegado para a noite, sentado na minha cama e assistindo TV. Havia uma tempestade lá fora. Não costumamos ter muitas tempestades grandes por aqui, então noites como essas sempre me deixavam um pouco nervoso. Algum tempo depois que a tempestade começou, ouvi algo abaixo de mim, como se viesse de um dos cômodos no andar de baixo. Achei que fosse apenas a casa rangendo, mas, sentindo-me inquieto, levantei e fui verificar mesmo assim. Não havia nada, então enchi minha garrafa de água e voltei para o meu quarto. Fiquei no andar de cima por apenas mais alguns minutos, antes de ouvir algo novamente. Dessa vez era um som com o qual eu estava muito familiarizado e imediatamente reconheci como sendo o de um dos meus abajures na sala caindo. Sei que é estranho como isso é específico, e como eu sabia disso, mas o abajur era muito instável e frequentemente caía se fosse esbarrado, e o lugar onde eu o mantinha fazia com que eu esbarrasse nele com frequência. Porém, mesmo sendo instável, ele nunca havia caído sozinho antes. Levantei-me novamente e desci para a sala, vendo o abajur no meio do cômodo. Caminhei até lá e o levantei, mas algo simplesmente não parecia certo. A tempestade não estava balançando a casa com tanta força, então o abajur cair sozinho não fazia muito sentido para mim, mas quase tive que assumir que era isso, porque não havia nada mais que indicasse o contrário. Mesmo assim, no fundo, eu sabia que não era o caso. Verifiquei o andar de baixo para ver se havia algo mais, mas eventualmente voltei para o meu quarto. Abaixei o volume da TV e escutei a tempestade mais atentamente. Talvez fosse pior do que eu imaginava e estivesse balançando a casa. Fiquei lá por mais algum tempo, talvez uns 40 minutos, quando senti que a chuva ficou mais alta de repente. Talvez eu não tivesse percebido antes, mas parecia diferente, quase como se estivesse nas paredes.
Não sei como descrever, mas eu sabia que algo estava errado. Abri a porta do meu quarto e imediatamente pude ouvir o som mais claramente vindo do andar de baixo. Então desci e segui o som pelo corredor. No final, perto da cozinha, havia uma porta estranha que dava para um armário de armazenamento, e eu sabia que havia uma janela lá dentro. Eu podia ouvir o som da chuva caindo atrás da porta do armário. Senti a ansiedade crescer enquanto abria a porta e via a janela completamente aberta. A água estava se acumulando nas caixas abaixo da janela e a chuva batia forte contra o parapeito. Já fazia pelo menos uma semana que eu não entrava nesse armário, e eu tinha certeza absoluta de não ter tocado naquela janela, muito menos a deixado aberta. Eu a fechei para bloquear o som da chuva, depois me virei para o resto da casa, apavorado e literalmente tremendo. Eu havia cometido o erro de deixar meu telefone no meu quarto, em cima da cama. Então eu poderia correr para pegá-lo ou simplesmente sair da minha casa. Eu estava tão assustado que não conseguia pensar direito. Cuidadosamente peguei minhas chaves do carro na cozinha e comecei a caminhar lentamente pelo corredor em direção à porta da frente, torcendo para que, se houvesse alguém ali, não me ouvisse. Eu estava quase na metade do caminho quando ouvi uma súbita explosão de passos correndo pelo corredor do andar de cima, logo acima de mim. Eles estavam indo em direção às escadas e, em pânico, corri direto para a porta. Eu podia ouvi-los se aproximando do final das escadas enquanto eu saía correndo para a chuva. Entrei no meu carro e dei ré derrubando meu portão. Consegui ligar para a polícia com a ajuda de uma pessoa que vi na rua. Os policiais não encontraram nada além de uma casa vazia quando chegaram lá. Analisando mais a fundo, a parede no armário onde estava a janela ficava alinhada com a mesa lateral onde o abajur estava, então provavelmente as vibrações de alguém tentando abrir a janela antiga derrubaram o abajur. Quem quer que tenha invadido não deixou pistas sobre o que estava procurando. Parece que encontraram algum lugar no andar de cima para se esconder e provavelmente estavam esperando eu dormir para fazer o que quer que fosse. Ainda é muito perturbador saber que havia alguém andando pela minha casa, bem do lado de fora da porta do meu quarto, naquela noite, enquanto eu estava apenas sentado lá assistindo TV. Até hoje, ocasionalmente me sinto ansioso quando estou sozinho em casa, com a sensação de que não estou realmente só. Há cerca de 10 anos, fui passar as férias da Semana Santa com alguns amigos. Ficamos na casa de uma tia que mora em Tibau do Sul. Ela nos emprestou a casa enquanto passava as férias com a avó, então tínhamos a casa só para nós. Era uma casa comum de 2 andares. Estávamos muito animados para começar o passeio, mas como chegamos muito cansados no primeiro dia, decidimos passar a primeira noite em casa e aproveitar os dias seguintes. Já era bem tarde e meus 4 amigos e eu decidimos jogar baralho para passar o tempo. Sentamos do lado de fora para podermos conversar normalmente, sem acordar o restante dos amigos. Ficamos horas jogando e tudo na rua estava muito tranquilo. Não se ouvia nenhum barulho, o que era normal, já que era tarde, por volta das 3 da manhã. Apesar disso, eu tinha uma sensação estranha, muito estranha. Sentia como se alguém estivesse nos observando. Eu olhava repetidamente para as janelas ou para a área onde os carros passavam, mas não via nada, não havia ninguém. Isso acabou me dando muitos calafrios, então perguntei aos meus amigos se eles sentiam o mesmo que eu. Todos responderam que sim. Um deles até disse que quando saímos de casa, viu de relance uma sombra na área de brinquedos que ficava em frente, mas não mencionou nada, porque achou que fosse a sombra de uma árvore ou o efeito da luz. Nesse momento, todos já estávamos um pouco assustados. Começamos a falar sobre experiências paranormais,
o que tornou o ambiente ainda mais esquisito. Decidimos parar o jogo, entrar e tentar esquecer tudo isso. De repente ouvimos uma risada infantil que vinha da área de brinquedos na areia. Todos ouvimos. Nos olhamos assustados, falando em voz baixa, confirmando que todos havíamos escutado aquela risada e que não era nossa imaginação. Era a risada de uma menina. Começamos a guardar tudo rapidamente para entrar na casa. Foi quando um dos meus amigos começou a gritar: Ali está ela!", apontando com o dedo, e em seguida correu para dentro. Quando olhamos para onde ele apontava, vimos algo que até hoje não consigo explicar. Lembro-me e ainda sinto o mesmo medo horrível daquela noite. Parada na rua em frente à casa, havia uma menina de uns 4 ou 5 anos, vestindo um vestido branco com babados, parecido com os usados antigamente. Ela era pálida num nível fora do comum e tinha feridas no rosto, parecidas com catapora. Ela não parava de nos olhar, e entre nossos gritos tentávamos ouvir o que ela dizia. A presença daquilo era tão grande que senti uma dor no peito. Estava completamente aterrorizado. Reagindo, larguei tudo o que tinha nas mãos, e todos nós, em pânico, corremos para dentro da casa. Ao chegar e tentar fechar a porta rapidamente, o último vislumbre que tive foi da menina se colocando de 4, como uma aranha ou um animal, e correndo para a área atrás de uma árvore, onde desapareceu. Todos estávamos muito assustados. Até os outros que estavam dormindo acordaram com nosso estado. Nos dias seguintes, nenhum de nós teve coragem de voltar da praia tarde da noite e acabar dando de cara com aquilo de novo. Mesmo com o que aconteceu, não iríamos embora. Então passamos os dias restantes na casa da minha tia, mas completamente apavorados. O bom é que aquela foi a primeira e última vez que a vimos. Pelo menos é o que espero. Boa tarde, comunidade. Trabalho dirigindo caminhões por mais de 15 anos, percorrendo todo o país. Adoro meu trabalho, mas sei que ele também tem seu lado sombrio. Existem coisas que podem acontecer na estrada e simplesmente não têm explicação lógica. E algo que me aconteceu há algum tempo ainda não me deixa dormir tranquilo. Não sei se foi algo sobrenatural ou se eu estava no lugar errado na hora errada, mas sei que aquela noite mudou a maneira como vejo as estradas. Era uma viagem longa rumo ao sul, transportando uma carga de produtos para uma grande loja. Tudo estava normal, a noite tranquila e a estrada deserta. Eu atravessava um trecho montanhoso que conheço bem, mas que sempre me causou uma sensação estranha. É um daqueles caminhos onde você sabe que se algo acontecer, ninguém vai te encontrar até o amanhecer. Por volta das 2 da madrugada, percebi algo estranho. O caminhão começou a perder velocidade como se estivesse subindo uma ladeira muito íngreme, embora o caminho fosse plano. Verifiquei os indicadores e tudo parecia estar em ordem. O motor soava como sempre, mas parecia não ter força suficiente para avançar. Pensei que talvez fosse o peso da carga, embora já tivesse feito aquele mesmo percurso antes sem problemas. Decidi parar em uma curva onde havia espaço suficiente para encostar e verificar. Quando desci do caminhão, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Não havia vento, insetos ou os sons típicos da noite no mato. Era como se tudo ao meu redor tivesse se desligado. Peguei minha lanterna e fui verificar o motor. Tudo parecia em ordem. Nada estava fora do lugar. Caminhei até o reboque para me certificar de que a carga estava bem presa. Abri as portas e o que vi me deixou pensativo. A carga estava no lugar, exatamente como eu havia amarrado antes de sair, mas no chão do reboque havia algo que não deveria estar ali. Marcas de mãos no pó, como se alguém tivesse se arrastado ali dentro.
O pior é que aquelas marcas não estavam lá no início da viagem. Disso eu tinha certeza absoluta. Fechei as portas rapidamente, tentando me convencer de que talvez fossem marcas antigas deixadas pelo rapaz da empilhadeira. Voltei para o caminhão e decidi seguir viagem. Acelerei o máximo que pude para sair daquele trecho montanhoso o mais rápido possível, pois havia uma energia muito estranha e pesada no ar. De vez em quando, olhava pelos espelhos retrovisores. Foi então que, ao entrar em uma curva fechada, senti um movimento estranho no reboque, como se algo pesado tivesse se deslocado. Foi um baque seco, como se algo tivesse se soltado e batido em uma das paredes. Parei cheio de raiva e desci com a lanterna para verificar novamente. Abri as portas com cuidado para ver se tudo estava em ordem, e desta vez fiquei paralisado. Além das marcas de mãos, agora havia pegadas descalças que iam de um lado ao outro. Eram pequenas, como as de uma criança, mas estavam perfeitamente marcadas no pó. Desta vez eu tinha certeza absoluta de que aquelas pegadas não estavam lá na primeira vez que revisei. Voltei apressado para o caminhão, decidido a sair daquele lugar o mais rápido possível. Acelerei tentando não pensar no que tinha acabado de ver, mas a estrada parecia não acabar nunca. Por mais que dirigisse, as curvas continuavam intermináveis. Liguei o rádio para me distrair, mas só havia chiado. Cada vez que olhava pelos espelhos, tinha a sensação de que algo se movia atrás do caminhão, mas nunca conseguia ver claramente. Quer dizer, até que em um momento finalmente vi algo. No espelho lateral direito percebi um rosto aparecendo na porta traseira. Era um rosto normal, mas com olhos escuros me encarando fixamente. Senti meu coração parar por um segundo. Virei a cabeça para olhar diretamente e vi como o rosto se escondeu na parte de trás para não ser visto. Olhei para frente novamente, tentando me concentrar, mas de relance percebia que o rosto continuava lá, imóvel, como se estivesse grudado no espelho. Por mais que acelerasse, o caminhão não respondia. A velocidade continuava constante, como se algo estivesse segurando o veículo. Foi então que ouvi um som forte na parte de trás do caminhão, como se algo tivesse saltado perto da cabine. Os passos pesados eram claros, movendo-se pelo teto. Não tive coragem de olhar para cima, apenas continuei dirigindo, rezando para que aquele trecho acabasse logo. Finalmente avistei as luzes de um pequeno povoado à distância. Foi um alívio imediato. Cheguei ao primeiro posto que encontrei, estacionei e corri até a loja para encontrar alguém. Qualquer pessoa. Apenas para não ficar sozinho. O funcionário me olhou de forma estranha, como se eu fosse louco, mas eu não me importava. Sentia-me aliviado por ter companhia. Depois de alguns minutos tentando me acalmar, criei coragem para revisar o caminhão novamente. Não havia nada fora do lugar. A carga estava intacta, as portas fechadas e as pegadas tinham desaparecido. Restava apenas o eco dos sons que ouvi e a imagem daquele rosto gravada na minha mente. Não sei o que era aquilo que vi e ouvi. Só sei que há muitas coisas no mundo que não conseguimos entender. E sem dúvida, nos lugares mais remotos, podemos nos deparar com situações tão estranhas que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre a realidade. Nunca imaginei que minha vida dedicada a percorrer intermináveis quilômetros de estrada me levaria a viver um encontro com o inexplicável. Meu nome é Manuel, caminhoneiro de profissão, e esta é a história que marcou meu destino de uma maneira aterrorizante. Tudo começou em uma noite escura e chuvosa, enquanto eu dirigia meu caminhão por uma estrada deserta rumo ao interior do Paraná. Havia chovido muito naquela semana e a tempestade castigava com força em cada trecho. Os relâmpagos iluminavam o céu como se fossem flashes de uma câmera,
mostrando brevemente a paisagem ao meu redor. Eu transportava uma carga urgente e não podia me dar ao luxo de parar, apesar do clima. Estava passando por um trecho onde tinha ouvido histórias de colegas sobre estranhas aparições na estrada, mas sempre as descartei como simples contos para assustar os medrosos. Contudo, naquela noite, tudo mudou. Eram quase 3 da manhã quando, de repente, vi algo que literalmente gelou meu sangue. Ao longe, no meio da estrada, uma figura resplandecente apareceu em meio à tempestade. No início, pensei que fosse um reflexo ou um truque de luz, mas à medida que me aproximava, percebi que era uma bola de fogo flutuando a poucos metros do chão. O medo me invadiu, mas eu não podia parar nem dar meia volta. Quando passei ao lado daquela luz estranha, meu caminhão estremeceu violentamente, como se algo ou alguém o tivesse golpeado. Olhei pelo retrovisor e vi que a bola de fogo começava a me seguir. Senti uma presença maligna, uma energia que me fazia tremer. Apenas acelerei, tentando deixar aquela aberração para trás, mas a bola de fogo não foi embora. De repente, a estrada pareceu desaparecer sob as rodas do caminhão e me vi dirigindo por um caminho que não reconhecia. Ao redor, a paisagem havia se transformado em uma floresta escura e densa. A bola de fogo continuava me perseguindo e eu podia sentir uma pressão no peito, como se algo tentasse me sufocar. Em um momento de desespero, o caminhão começou a falhar, me obrigando a parar. O motor apagou e a escuridão me envolveu. O medo estava tomando conta de mim quando me lembrei de uma história que tinha ouvido em um posto de gasolina não muito longe dali. Era uma daquelas noites em que caminhoneiros se reúnem para descansar um pouco e conversar sobre o trabalho. O ajudante de um caminhoneiro que estava no restaurante, um homem com o cabelo todo branco e com uma mancha grande na pele, nos contou sobre uma bruxa que rondava aquelas estradas. Segundo ele, ela se manifestava como uma bola de fogo, provocando acidentes e tirando a vida de quem tivesse o azar de cruzar seu caminho. Minha velhinha falava: "É uma manifestação do mal", dizia ele com uma voz grave. "Essa bruxa já levou muitas vidas. Se você a vir, não tem volta. Ela está buscando algo ou alguém, e uma vez que te escolhe, não há como meter o pé." Naquele momento, eu tinha tomado suas palavras como um simples conto para passar o tempo. Mas agora, com a bola de fogo me perseguindo por uma estrada deserta, soube que se tratava da mesma coisa. Não diria que estava em completo pânico, mas paralisado enquanto observava a luz se aproximar cada vez mais. Seu brilho iluminava a tempestade que não dava trégua. Minha mente corria a 1000 por hora, minhas mãos tremiam no volante e o suor frio escorria pelas minhas costas. Tentei me lembrar se o senhor havia mencionado alguma forma de se proteger, mas não conseguia pensar com clareza. Aquele caos que me impedia de me concentrar. Tentei engatar a marcha e acelerar, tentando desesperadamente me afastar, mas o motor começou a falhar, engasgando e desacelerando. Naquele momento, o caminhão desligou completamente e a bola de fogo se aproximou ainda mais. Ela brilhava com uma intensidade que quase cegava. Fechei os olhos e comecei a rezar, invocando qualquer proteção que pudesse me ouvir. O ar ficou gelado e uma voz, quase inaudível, ecoou por entre a tempestade. Juro que a ouvi dentro da cabine. "Manuel, Manuel", dizia a voz suave, mas carregada de uma maldade que me fez tremer até os ossos. Abri os olhos e vi que a bola de fogo estava bem na minha frente, a poucos metros do para-brisa. A figura da bruxa estava envolta em chamas. Eu não conseguia reagir, o medo me deixou mudo. A bruxa se moveu em direção ao caminhão e senti como se meu coração tivesse parado. Nesse instante lembrei-me de algo que o velho havia dito de passagem, quase como uma piada. Se algum dia você se encontrar com essa maldita bruxa, só há uma coisa que pode fazer:
Dê uns nozinhos enquanto reza algo com fé e talvez ela te deixe ir. Eu não tinha nada a perder, então peguei um pedaço de barbante que por sorte eu carregava e comecei a dar nós enquanto rezava uma oração que minha mãe havia me ensinado. Quando abri os olhos, a figura da bruxa estava se dissolvendo no nada. A bola de fogo piscou e desapareceu, deixando para trás apenas o som da chuva caindo no para-brisa. Não sei quanto tempo se passou antes que eu pudesse recuperar o controle do meu corpo, mas quando consegui, liguei o caminhão e dirigi de volta à estrada principal o mais rápido que pude. Não falei sobre isso com ninguém durante muito tempo, temendo que rissem da minha cara. Mas não tem como esconder que aquela noite me deixou uma marca tatuada na minha mente. Esse foi meu segundo verão trabalhando em um acampamento, que vou deixar em anônimo. Eu tinha 17 anos na época, e honestamente, só aceitei o trabalho porque parecia uma maneira fácil de ganhar um dinheiro enquanto curtia a floresta durante o verão. O acampamento era bem típico: cabanas, um refeitório, um grande lago para nadar e andar de canoa e quilômetros de floresta ao redor. Tínhamos cerca de 60 crianças, de 8 a 12 anos, divididas em cabanas. Meu trabalho era cuidar de uma das cabanas dos meninos e ajudar a conduzir atividades durante o dia. Era tudo o que se espera de um acampamento: natação, trilhas, artesanato, fogueiras, essas coisas. Lembro que por volta da terceira semana as coisas começaram a ficar estranhas. Estávamos sentados ao redor da fogueira uma noite, contando histórias de fantasmas, como sempre. Um dos outros monitores, que chamávamos de G, começou a contar uma história sobre um pé grande que supostamente vivia na floresta ao redor do acampamento. Ele falava que era uma criatura enorme, coberta de pelos, que roubava crianças dos acampamentos. As crianças mais novas estavam encantadas, olhos arregalados e assustados. Eu só revirei os olhos. Já tinha ouvido todas as lendas sobre o pé grande antes, e essas histórias eram chatas para mim. Depois que G terminou sua história, fiz questão de dizer às crianças que era só uma história inventada para assustá-las. Não existe pé grande, gente, eu disse. É só uma história que as pessoas gostam de contar ao redor das fogueiras. Alguns dos meninos da minha cabana ainda estavam bem assustados quando voltamos para passar a noite. Tive que fazer a rotina de verificar debaixo das camas e nos armários para mostrar que não havia nenhum monstro. Eventualmente, consegui que se acalmassem e fossem dormir. Na manhã seguinte, no café da manhã, algumas crianças ainda falavam sobre a história do pé grande. Até ouvi alguns deles planejando caçar o pé grande na floresta naquela tarde. Acabei com isso bem rápido. A última coisa que precisávamos era um bando de crianças se aventurando sozinhas na floresta. Em vez disso, decidi levar meu grupo para uma curta caminhada. Achei que seria uma boa maneira de mostrar que não havia nada a temer naquelas florestas. Levamos alguns lanches e água e seguimos por uma das trilhas mais fáceis. Cerca de 1 hora na caminhada, paramos em uma pequena clareira para descansar e comer. Foi quando um dos meninos, que vou chamá-lo de Tyler, disse que ouviu algo se movendo no mato. Eu ouvi, mas não escutei nada de incomum, apenas os sons normais da floresta. Provavelmente é um esquilo, eu disse, mesmo sem ter certeza. Mas Tyler insistiu que parecia maior que isso. Algumas outras crianças começaram a ficar nervosas, então decidi que era hora de voltarmos ao acampamento. Enquanto caminhávamos, eu não conseguia me livrar de uma sensação estranha, como se estivéssemos sendo observados. Talvez o medo das crianças estivesse me afetando. Tentei ignorar, mas não consegui. Continuei olhando por cima do ombro a cada poucos minutos.
Chegamos ao acampamento sem incidentes, achando que aquilo seria o fim. Mas nos dias seguintes, os campistas começaram a afirmar que ouviram sons estranhos na floresta ou viram sombras se movendo entre as árvores, somente à noite. Ainda assim, eu não acreditava. Mas, para ser honesto, o clima no acampamento estava ficando bem estranho. As crianças estavam ficando nervosas e as coisas realmente mudaram cerca de uma semana depois. Eu estava liderando um grupo em uma viagem de acampamento noturno. Era para ser uma caminhada curta a partir da área principal do acampamento. Montamos nossas tendas, fizemos uma fogueira e nos acomodamos para a noite. Por volta das 2 da manhã, acordei com uma das crianças me sacudindo. Eu ouvi algo. Ele sussurrou, com os olhos arregalados de medo. Nunca vou esquecer o rostinho dele. Eu mesmo escutei, e dessa vez realmente ouvi e senti algo. Havia um grunhido profundo na floresta. Fora isso, um cheiro de carniça impregnou todo o lugar. Não reconheci. Não consegui identificar nada. Levantei e apontei minha lanterna para as árvores, mas não havia ninguém ali. Os sons pararam assim que a luz bateu na floresta, porém o cheiro permaneceu por umas 2 horas. Eu disse às crianças que provavelmente era só um cervo e pedi que voltassem a dormir. Mas, para ser sincero, eu estava começando a ficar bem assustado. Na manhã seguinte, encontramos nosso estoque de comida destruído. A coisa estranha sobre isso é que ele estava pendurado em um galho de árvore a cerca de 3 metros do chão. O que quer que tenha mexido nele tinha que ser grande. Tentei fingir que não era grande coisa, mas as crianças não estavam acreditando em mim agora. Quando voltamos ao acampamento principal, relatei o que aconteceu à chefe dos monitores. Ela não pareceu acreditar e me disse para não alarmar as crianças. Guaxinins podem escalar assim e podem ficar muito desesperados, e quando estão desesperados são inteligentes. Juro que já os vi desamarrar nós. Provavelmente foi isso. Tanto faz, pensei. Nos dias seguintes as coisas ficaram ainda mais estranhas. Uma noite alguns campistas encontraram pegadas enormes na lama perto do lago. Então houve esse incidente bizarro com o cervo. Nós o encontramos durante outra caminhada, um cervo morto deixado no meio da trilha. A princípio pensei que poderia ter sido morto por coiotes, mas então notei como ele estava posicionado, como se tivesse sido colocado ali, esperando que o víssemos. Havia marcas estranhas nele, parecia ter sido perfurado. Tirei as crianças de lá rapidamente, relatando isso ao diretor do acampamento. Ele chamou um oficial de vida selvagem local para verificar. Eu os ouvi conversando mais tarde. O oficial disse que nunca tinha visto nada parecido. O cervo parecia ter sido manipulado como uma boneca de pano. Quase todos os ossos do corpo estavam quebrados. Parecia ter sido morto por matar. Nada tinha sido comido. A essa altura, eu estava começando a questionar tudo. Como você já deve ter percebido, eu sempre fui do tipo cético. Mas como eu poderia explicar todas essas coisas estranhas para mim mesmo? Os outros monitores estavam ficando assustados também. Começamos a implementar um sistema de amigos para as crianças e fazíamos mais atividades perto da área principal do acampamento só para garantir. Mas a gota d'água veio cerca de 2 noites antes do final do acampamento. Eu estava acordado até tarde, fazendo alguns trabalhos na cabana dos monitores. Todos os outros já tinham ido para a cama e estava um silêncio absoluto, exceto pelos sons normais da floresta à noite. Levantei para pegar um copo d'água em um momento. Acontece que olhei pela janela, era só hábito ou instinto. Mas o que vi naquele momento fez meu sangue gelar. Lá, bem na beira da floresta, havia algo enorme. Estou dizendo pelo menos 2,5 metros de altura. Estava coberto de pelos escuros e estava de pé, como uma pessoa. Não era homem nem mulher. Era uma mistura de lobo com homem.
Posso jurar por tudo que aquilo era um lobisomem. Por um segundo eu o encarei, e então percebi o brilho dos olhos, e pude perceber que estava me olhando. A sensação que senti quando percebi isso tem que ser a sensação que uma presa sente quando percebe que foi escolhida por algo que não pode superar. Mas tive sorte, porque ele se virou e desapareceu de volta na floresta, movendo-se uma quantidade insana de distância em passos únicos. Fiquei lá, congelado por um momento. Nunca tinha tido tantos arrepios antes em toda a minha vida. Era tão ruim que doía em alguns lugares. Minha mente estava a mil. Não havia como aquilo ser um urso, e certamente não era nenhum outro animal que eu já tinha visto antes. Não era um lobisomem, era? As histórias não podem ser verdadeiras, pensei. Fiquei acordado pelo resto da noite sem sair da cabana dos monitores até de manhã. Pela manhã, fui verificar a área onde vi a criatura, confirmando que ela tinha de fato cerca de 2,5 metros de altura. O solo ali estava macio por causa da chuva recente, mas estranhamente não encontrei nenhuma pegada. Não contei a mais ninguém o que vi. O que eu deveria dizer? Que vi um lobisomem? Eles pensariam que eu tinha enlouquecido. E imagine todo o problema que eu teria dizendo isso, sabendo que as crianças já estavam apavoradas. Provavelmente me demitiriam. Eu não queria piorar as coisas para as crianças. Afinal, era o último dia completo delas no acampamento. Então fiquei quieto, mas fiquei em alerta máximo o tempo todo. Na nossa última noite, tivemos nossa grande fogueira de encerramento do acampamento. Normalmente, esse era um evento divertido e descontraído, que todos aguardavam com ansiedade. Mas dessa vez as crianças estavam todas desanimadas e querendo ir logo embora. Eu, pessoalmente, fiquei examinando a linha das árvores, meio que esperando ver aqueles olhos novamente. Felizmente para todos nós, nada aconteceu. Na manhã seguinte, as crianças se prepararam, se despediram e partiram. O acampamento foi então fechado para o verão. Não voltei no ano seguinte. Disse a mim mesmo que era porque queria um emprego mais perto da escola, mas no fundo eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Eu não sei o que pensar sobre aquele verão. Foi realmente um lobisomem ou apenas outra coisa? Se alguém estiver lendo isso ou ouvindo, gostaria de perguntar: você acredita nesses seres? É perigoso? Ou é uma criatura benigna? Eu nunca irei esquecer o que vi naquela noite.